Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Renilson de Souza e hoje eu vou apresentar, na verdade eu vou fazer um resumo do meu trabalho de conclusão do curso na Faculdade de Direito, onde eu me formei no ano de 2020, no mês de maio, no dia 27 de maio, na verdade. E eu escolhi um tema um pouco complexo, um tema bem, vamos dizer assim, pouco debatido no nosso sistema jurídico brasileiro. Eu quis falar um pouco da eutanásia. Na verdade, não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, qual o ponto de vista seria pelo menos um pouco do ideal, mas da minha forma, como visão. Então, eu trouxe esse tema porque eu acho que é um tema interessante que a gente futuramente, o nosso parlamentar, o STF, o Senado, a Câmara dos Deputados deve levar isso adiante, até mesmo porque nós temos países como a Suíça, como a Bélgica, né, e outros países, enfim, que a eutanásia ela foi legalizada, né, tem instituições privadas, né, que é autorizado pelo governo para aplicação da eutanásia. Então, o que eu acho interessante da eutanásia, no Brasil, por exemplo, desde o Brasil colônia, eu acho que a eutanásia, ela já era aplicada a eutanásia, mas de forma indireta, né, claro. Por exemplo, se a gente analisar direito, eu estava vendo o contexto, que os índios, muito tempos atrás, eles já aplicavam a eutanásia de forma indireta. Tinha, por exemplo, um membro daquela aldeia, daquela tribo ali doente, que estava com muito sofrimento, dolor, o próprio o chefe da tribo aplicava a eutanásia de forma indireta. Então, por que a gente não falar da eutanásia, por exemplo? Qual o direito que o cidadão, que o ser humano, que a pessoa tem para escolher? O direito de viver, o direito de morrer? Claro, a Constituição nossa de 88 é bem clara, a vida está acima de qualquer outro meio, acima de tudo, né, na verdade. Mas nós falamos também na nossa Constituição de 88, até mesmo no artigo 5º, inciso 3º, sobre a dignidade da vida humana. Essa dignidade, por exemplo, o que é dignidade na vida? A dignidade é você viver sofrendo, até mesmo você morresse para aliviar o sofrimento seria a melhor coisa, ou você quando está passando por uma doença incurável, terminal, que você está sofrendo ali, e como a gente sabe, difícil, eu acho que quase todo mundo já teve uma situação na família. A eutanásia, será que ela deverá ou deveria ser aplicada no nosso país? Quando a gente tira, por exemplo, o mais importante que um ser humano tem, a dignidade para viver. Porque falar de viver tem que ter dignidade, né? Ter saúde, ou no mínimo você lutar, esforçar para ter uma boa saúde, né? Então, o que eu deixo claro aqui no meu trabalho não é uma solução, na verdade. Na verdade, é uma pergunta a qual nós buscamos resposta, por exemplo. Se nós notarmos, por exemplo, no nosso Código Penal, a gente é bem claro no artigo 121, que fala se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor moral ou social, sob o domínio de violenta emoção, e logo em seguida a injusta provocação da vítima, eles podem reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aí a gente fala da eutanásia, por exemplo. Mesmo a gente vê a possibilidade, por exemplo, hoje no sistema jurídico atual, né, de uma redução caso um profissional de saúde aplica a eutanásia. Claro, aí às vezes fica vendo um paciente indolor no estado terminal, né, como aconteceu em alguns casos no nosso país, mas de forma geral, pela Constituição, é totalmente vedado a aplicação da eutanásia, né? Então, por exemplo, o que eu quero deixar claro aqui, a dignidade da vida humana. O que é dignidade da vida humana? A pessoa está sofrendo, será que está tendo dignidade? Está tendo uma vida digna? Ou se a pessoa estiver em
injusto sofrimento, com uma doença incurável, será que a pessoa não poderá ou não pode ter o livre-arbítrio para escolher se quer viver ou não? E deixando claro aqui também que quando eu falo da eutanásia, do paciente, quando está com uma doença curável, incurável e está terminal, com muito sofrimento, eu tô deixar claro aqui que a pessoa tem que estar mentalmente, 100% mentalmente consciente do ato, né? Não dá para falar com a pessoa, tiver com discernimento reduzido ou que mentalmente não estiver bem, para poder, por exemplo, pedir a aplicação da eutanásia. A gente fala de uma pessoa que está mentalmente 100% sabendo do ato, né, da escolha a qual está optando. Então, eu deixo em aberto será que a dignidade da pessoa, a pessoa tem dignidade para escolher viver, como é de praxe, que está na Constituição, mas se a pessoa está muito sofrendo, será que ele não poderá ter a dignidade para escolher, para dar um fim nesse sofrimento incurável? E olhando mais, o nosso legislador, ele é muito tímido quando fala a respeito da eutanásia. Teve uma discussão que eu não me lembro o ano exatamente, eu acho que foi em 2011, 2012, que veio essa discussão da eutanásia, mas engavetaram esse projeto e hoje não se fala mais na eutanásia. Então, o ponto principal aqui, o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, que fala da dignidade da pessoa humana. E aí nós temos que estender essa dignidade, a dignidade da pessoa humana para viver bem, viver com saúde, ou a pessoa que está vivendo em sofrimento, com muita dor, sem expectativa de vida, com muito sofrimento. E aqui eu fecho o meu trabalho e deixo simplesmente essa pergunta: a dignidade da pessoa humana, ela vai até quando? Ela vai até quando? Será que ela não pode escolher o direito de também pedir para terminar a sua vida quando a sua vida não vale mais a pena, que o sofrimento é maior do que a alegria, do que os prazeres? Essa é a pergunta que eu deixo aberto. Aí após os trâmites, né, que é um lapso temporal necessário, e aí passando o exame de ordem, marcou a solenidade e por fim tive o prazer de pegar essa tão sonhada, né, a carteirinha do advogado, né, a carteirinha do advogado, que é o sonho do bacharel, do estudante de direito, um dia pegar essa carteirinha, e a minha carteira de ordem, a carteira de OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E essa é a minha história, Então, o que eu deixo aberto aqui é que todos nós temos nossa hora, nosso momento. No momento certo, a gente vai conseguir. Assim como eu consegui, todos vão conseguir. Desde que a gente se esforça e faça isso, coloque isso em prática, no momento exato a gente consegue chegar. É óbvio que um chega um pouco mais cedo, outros demoram um pouco mais, mas o importante é que no final a gente consegue dar tudo certo.